Do testamenteiro, Eva! O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, aquela pessoa responsável de organizar os legados, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiro necessário. Qualquer herdeiro pode requerer a partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados, ou dando caução para prestá-los. Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro. O testamenteiro ele é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Então, o testamenteiro ele é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. O testamenteiro ele é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e a dar conta do que recebeu, e a dar contas do que recebeu e despendeu e gastou, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Compete ao testamenteiro, com ou sem concurso do inventariante ou dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador, nos limites da lei. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que conferir o testador nos limites da lei. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, 1809, número do universo, mais 0. 180 dias contados da aceitação da testamentaria. 1983 este artigo, né? Não concedendo o testador um prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, contados da aceitação da testamentaria. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Então, se o testador não der um prazo maior, o testamenteiro tem 180 dias para cumprir o testamento. Então, não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará as contas em 180 dias contados da aceitação da testamentaria e pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Na falta de um testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges e, na falta deste, ao herdeiro nomeado pelo juiz. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro para no testamenteiro, nem é delegado para no testamenteiro, mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo ou fora dele mediante mandatário com poderes especiais, caso ele tenha que viajar para o Caribe, tá? Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a quem? Um dos cônjuges do testador, né? E na falta de um dos cônjuges do testador, há um herdeiro nomeado pelo juiz. Então, se não tiver testamenteiro, vai ser um cônjuge. Se não tiver cônjuge, os herdeiros. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro. Então, não é porque eu sou testamenteira, eu tenho que cuidar desse testamento, que vai passar para meus filhos esse encargo, vai parar em mim. Nem é delegável, eu também não posso delegar para ninguém. Mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo ou fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Então, o testamenteiro, se for viajar para Cancún,
ou para Paris, etc., ele pode se representar em juízo ou fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Poderes especiais. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro, imagina um testamento que tem um monte de testamenteiro que tem muitos bens. Então, havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo na falta dos outros. Então, havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo na falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhe forem confiados. Então, é uma responsabilidade solidária entre eles para dar conta dos bens que lhes foram confiados. Salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas. Salvo se cada um tiver função distinta, que aí não ficam solidariamente obrigados, né? E a ela se limitar às funções distintas. Então, havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhe forem confiados, salvo se cada um tiver pelo testamento funções distintas e a elas se limitar. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que se o testador não houver fixado, será de quanto? Qual que é o prêmio que o testamenteiro tem? 1 a 5% do valor da herança líquida. Se o testador não falou, é o juiz que vai definir. Sacanagem, né? O juiz vai lá, põe 1%. Puta sacanagem. Desculpa, gente, mas eu como juiz eu vou dar 5% pro testamenteiro, mas eu posso dar 1% pro testamenteiro. Eu posso dar 5%, eu posso dar 1%. Então, como eu sou legal, eu vou dar 5% pro testamenteiro. Como eu sou juiz, então, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e a maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Não importa se teve muita dificuldade, eu vou... médio, então 2,5, então. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. O prêmio do testamenteiro ele é arbitrado à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Então, metade dos herdeiros necessários, metade que do DAC, né? Descendente, ascendente, cônjuge. A metade é a legítima, a outra metade é a parte disponível. Eu vou dar o prêmio para o testamenteiro de 1 a 5% da parte disponível, se houver herdeiro necessário, que é o DAC, descendente, ascendente, cônjuge. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível, quando houver herdeiro necessário, o prêmio do testamenteiro. Próximo. O herdeiro ou legatário nomeado pelo testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado. Olha! Então, o herdeiro, o legatário, nomeado pelo testamenteiro. Por que pelo testamenteiro? Poderá preferir o prêmio. Não, é o herdeiro ou o legatário que for nomeado testamenteiro. Imagina que o testador, ele vira e fala assim, eu quero que o meu filho seja o testamenteiro. E esse filho é um herdeiro, ou ele é um legatário também. Ele pode preferir o prêmio do que só o prêmio e não ficar com a herança ou o legado. Ele pode escolher o prêmio e não ficar com a herança ou com o legado. Ele fala, não, vou ficar só com 5%, vocês dividem a herança. Entende? Reverterá a herança o prêmio que o testamenteiro perder. Reverterá a herança o prêmio que o testamenteiro perder. Então, imagina que o testamenteiro perde a herança. Reverte a herança, volta para a herança o prêmio que o testamenteiro perder. Por ser removido ou por não ter cumprido o testamento. Calma. Reverterá a herança o prêmio que o testamenteiro perder. Reverte a herança. Como assim? Volta para a herança o prêmio que o testamenteiro perde. Imagina que o testamenteiro perdeu o prêmio, porque ele foi removido, ele não cumpriu o testamento. Então, aquele 5% que eu, como juiz, dei para o testamenteiro, volta para a herança. Óbvio.
Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Porque o testador, ele fez o quê com a sua herança toda? Distribuiu tudo em legado. Então, o testamenteiro também ele vai ser o inventariante. Está tudo no testamento? O testamenteiro vai ser inventariante. Se o testador distribuiu toda a herança dele em legados, o testamenteiro vai ter o quê? Função de ser inventariante também. Então, se o testador distribuiu toda a herança dele em legados, tanto para fulano, tanto para ciclano, tanto para outro, o testamenteiro vai fazer as funções de inventariante.